E aí, galera, beleza? Mais uma aula de química para quem adora cálculo e química. Misturar as duas coisas é ótimo, não é? Ah, sei que vocês gostam. Mas a aula de hoje é sobre lei de Hess. Gente, lei de Hess causa muita dúvida, porque às vezes é meio complicado você olhar ali que você tem que calcular o ΔH a partir de outras reações para aquela reação que você quer chegar. Mas basicamente é isso. A lei de Hess, ela me diz que não importa o caminho que a reação chega. O ΔH dela depende só do estado inicial, que são os reagentes, e do estado final, que são os produtos. Então, eu posso utilizar reações que, somadas essas etapas, formem o mesmo produto, para mim poder chegar aí no valor do ΔH. Então, vamos aos exemplos? Acho que fica muito mais fácil, muito mais claro olhar pelos exemplos. Então, veja o exemplo 1. Vamos fazer dois exemplos hoje. Cálculo do ΔH de uma reação pela lei de Hess é nada mais nada menos do que a soma das equações termoquímicas que podem aí somadas chegar na equação que eu quero calcular o ΔH. Então, no exemplo 1, nós queremos calcular qual o ΔH desta reação aqui, que é a reação de formação do etanol. Uma reação de formação do etanol aí a partir de um composto orgânico. Então, essa reação de formação do metanol a partir de um composto orgânico, que no caso aí é o eteno, eu posso fazer o cálculo utilizando essas duas reações que aparecem embaixo. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então veja, olha, para a gente determinar diretamente o valor do ΔH dessa reação seria complicado. Porém, se eu conseguir manipular reações que somadas vão dar o mesmo produto e estiverem os mesmos reagentes aqui, nós podemos aí ter o ΔH e basta somar os ΔH dessas reações, obviamente aí observando o que eu fiz com essa reação. O que eu fizer com essa reação para chegar na reação que eu quero calcular o ΔH, eu tenho que fazer a mesma operação com o valor do ΔH. Tudo bem? Então observe, as duas reações que nós vamos utilizar, que nós vamos ter como fonte nesse caso. Se eu conseguir manipular e somar elas e chegar nessa equação aqui, que nós queremos calcular o ΔH, nós temos aí como determinar o valor do ΔH dessa reação que está em amarelo, a reação de formação aí do gás do etanol a partir do eteno. Então, neste caso, veja bem, na reação aqui de formação do etanol, que é esse produto aqui, a partir do eteno, nós temos o eteno como reagente e o etanol como produto. Aí, olhando para essas duas equações aqui de baixo, a primeira eu percebo que eu tenho o C2H4, que no caso é o eteno, tá? O C2H4, ele aparece como reagente, assim como na de cima. Então, se eu já tenho ele como reagente, eu vou observar agora as quantidades. Será que essas quantidades são suficientes para mim poder chegar nessa mesma equação aqui? Então, observe que na equação aqui eu também tenho apenas um eteno. Uma vez que eu também tenho apenas um eteno, eu não preciso nem manipular essa primeira. Ela fica do jeito que está. Então, por enquanto, nós deixamos dessa maneira. E vamos tentando até que quando a gente somar as equações, elas somadas vão ser vai dar a equação ali que a gente quer calcular o ΔH. Então, veja. Já olhamos para a primeira. Vamos agora para a segunda. Mas observem agora que na segunda, olha só, o etanol, que é o C2H5OH aqui, ele está como reagente. Enquanto que na reação de interesse, que a gente quer calcular o ΔH, ele é um produto. Então, para mim poder somar e eu chegar na equação que eu quero calcular, o ΔH, eu tenho que colocar ele também como produto. Então, para isso, eu vou inverter essa equação. Então, a primeira vai ser mantida e a segunda vai ser invertida. Fazendo só essa operação de inversão da segunda e manter a primeira, caso eu realmente consiga chegar na equação em amarelo, eu vou conseguir então calcular o ΔH dela, somando os ΔH das duas. Lembrando que daí a que eu inverti, eu também tenho que inverter o ΔH. Então ficaria assim, ó. Vou pegar a primeira equação e vou manter o sentido, já que o C2H4 é o reagente. Olha lá, mantenho ela do jeito que está. O ΔH também fica igual. Chamei aqui de ΔH1. A segunda eu inverti, para mim colocar o
C2H5OH como produto. Então, eu inverti simplesmente o que era reagente, ó, inverti de lado. O que era reagente virou produto e vice-versa. Então, só inverti os dois lados, olha lá. Ó, o CO2 era produto, virou reagente. E a água também, mesma coisa. Tá? Então, como se fosse a reação inversa. A reação inversa, em muitos casos, ela é possível. Por isso que a gente faz essa inversão. Como eu inverti a equação, eu tenho ΔH também com valor invertido. Ela é escrita dessa maneira, o ΔH era menos 1367. Então, agora ele passa a ser positivo. Então, a inversão é mudar o sinal dele. Quando eu vou inverter o ΔH, tá? Eu estou mudando o sinal. Se ele é positivo, fica negativo. Se ele for negativo, fica positivo. Ok? Para mim conferir se essas duas operações são suficientes para mim chegar na equação, eu vou somar as equações. Como que eu somo equações? Quantidades iguais em lados opostos se cancelam. Então, observem lá. Ó. Quando eu vou somar C2H4, ele não aparece no lado do produto, só no lado do reagente. Mas aparece o oxigênio. Olha lá, o oxigênio aparece 3 nessa aqui no reagente. Lembrando, gente, que é só as que eu vou usar para calcular o ΔH que eu vou somar. Eu tenho que chegar na que eu quero calcular o ΔH daí. Ok? Então, os oxigênios aparecem 3 mols de oxigênio no reagente, 3 mols no produto na segunda. Então, eles se cancelam. As mesmas quantidades em lados opostos nas duas equações que eu estou somando. Aqui é soma de equações, tá? Eu vou somar essa equação aqui e essa de baixo, somando elas. Depois, olha só. Se eu for olhar a água aparece 2 mols no produto da primeira reação e 1 mol no reagente da segunda. Então eu corto na segunda 2 mols, cancelo os dois, é como se eu fosse subtrair. 3 mols que tem no reagente subtrai o que está no produto. Então eu fico lá com 1 mol de água no produto. Ok? Fica sobrando 1 mol, porque veja, olha, o que tem no reagente você subtrai do que tem no produto. 3 mols no reagente, menos os 2 que tem no produto, eu fico com 1 mol ainda. Tem mais alguma coisa a ser cancelada aí? Não, né? Porque não tem mais nada que é igual em lados opostos. O que sobrou ainda aqui, que a gente não olhou para ele, foi o C2H5OH, que é o etanol. Então, ele fica do jeito que está. E aí, observando isso, nós chegamos exatamente no C2H4 mais H2O, produzindo C2H5OH. Ou seja, exatamente a equação que a gente queria. Ou seja, então, nesse caso, para mim ter o ΔH dessa reação, basta eu somar os dois ΔHs ali. O menos 1410 com mais 1367. Isso dá menos 43,2. Tá? Então, depois que eu fiz as operações com as reações, aí sempre que eu fiz uma operação com a reação para somar ela ao final, eu vou fazer a mesma coisa com o ΔH. Se eu invertir o valor do ΔH, aliás, se eu invertir a equação, coloquei reagentes como produtos e vice-versa, eu inverto o sinal do ΔH. E ao final que eu fiz isso, é só somar os ΔH. Então, 1410 negativos com 1367,7 positivos, nós temos um valor de ΔH desta reação aqui, que a gente queria calcular, igual a menos 43,2 kJ por mol, ou seja, uma reação que é exotérmica. Vamos para um segundo exemplo, para quem não entendeu. Segundo exemplo, nós queremos calcular o ΔH dessa reação aqui, carbono mais água produzindo CO mais H2. A partir de 3 agora, observem agora nós temos 3 reações para isso. Nós vamos usar 3 reações. Se eu utilizasse só 2 dessas, eu não poderia somar, manipular e chegar naquela que eu quero. Mas 3 dá certo. Então vamos ver como que eu faço isso. Mesma coisa, vou ter que olhar para a minha reação. Então, arrumando as equações e depois ao final eu vou somar para ver se eu consigo chegar nessa que eu quero calcular o ΔH. Nessa aqui eu vou chegar nessa soma. Então, observem, a primeira, o carbono sólido, ele aparece como reagente, assim como aquela que nós queremos calcular o ΔH. Então, essa primeira eu vou manter o que está, não vou mudar nada nela. Fica lá do mesmo jeitinho, ó. O ΔH fica o mesmo valor.
Vamos olhar a segunda agora. Observem que a segunda, eu tenho a água, que na minha equação de interesse, ela aparece como um reagente, mas na segunda ela está como produto. Então eu vou ter que inverter para que a água apareça agora como reagente. Só que observem também, olha só, que na reação de interesse eu tenho só 1 mol de água. Enquanto que nessa reação aqui são 2 mols de água. Então, para mim chegar na mesma quantidade, depois quando somar chegar só em 1 mol de água, eu vou ter que pegar essa equação e além de inverter, eu vou dividir ela por 2. Então fica assim, ó. Uma água, ó, porque eu inverti. Tinha 2 águas lá no produto, eu inverti para ela virar reagente e dividi por 2, ficou uma água apenas. O hidrogênio tinha 2, era reagente e virou produto, ficou 1, porque eu dividi por 2. O oxigênio era 1, como eu preciso aqui ter apenas meio, né? Porque eu tenho que dividir por 2, eu vou ter que dividir por 2, então eu fiquei com meio. Então, 1 dividido por 2 deu meio oxigênio. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o valor de ΔH. Peguei esse valor, como eu inverti a equação, eu inverti o valor, ele ficou positivo. Então, primeiro eu inverti para 483,6. E depois, como eu tive que dividir a equação, eu divido ele por 2 também. Isso vai dar então o valor de 241,8 kJ para essa equação com as operações que nós fizemos. Invertemos e dividimos por 2. Vamos agora olhar a última. Nós precisamos ainda manipular essa última aqui. Na última aparece o CO como reagente. E na minha equação que eu quero calcular o ΔH, ele é um produto. Então eu vou ter que inverter também. Vou inverter também. E observem que eu tenho 2 COs aqui, enquanto que na reação de interesse eu tenho apenas um. Então eu vou ter que fazer a mesma operação, olha só, que eu fiz na segunda equação. Vou ter que pegar e dividir ela por 2 e inverter. Então fica assim, ó. Eu tinha 2 CO2 como produto, agora ele vai ser, como eu inverti e dividi por 2, apenas um CO2 como produto, como reagente agora, né, que eu inverti, e o CO, que era um 2 como reagente, vai ser apenas 1, porque eu dividi por 2 como produto, agora, na inversão. E o oxigênio, como era 1, eu tive que dividir por 2, fica meio. E aí eu faço a mesma operação com esse valor aqui de ΔH. Eu primeiro vou, como eu inverti, ele vai ficar positivo. Mesma operação que eu fiz com a equação, eu faço com ΔH. E aí, como eu dividi por 2 a equação, tenho que dividir ele por 2 também. E fica com 283 kJ. Pronto. Agora, só para mim ter certeza, eu vou ter que somar essas 3 equações. E se eu fiz tudo certo, analisando lá para chegar naquela equação, ao somar as 3, eu vou ter que chegar exatamente na equação que eu quero calcular o ΔH. Vamos ver? Então, olha só. Somando. O oxigênio ele vai se cancelar. Vejam que não aparece na minha equação que eu quero. Ó. Porque eu tenho na primeira 1 e nas duas últimas eu tenho meio em cada, só que como produto, enquanto que na primeira era reagente. Então, 1 mol no reagente desconta a quantidade de mols que tem no produto, nas demais, para você poder fazer a soma. 1 menos 1, 0 oxigênios, não fica nem oxigênio. O CO2 ele também vai se cancelar. Vejam que ele não aparece na minha equação de interesse. Então ele aparece na primeira como 1 mol no produto e na última como 1 mol no reagente. Pronto. Então é só você cancelar ele. Gente, aqui obviamente que nunca vai dar um valor negativo, tá? Você está pensando em subtrair um lado e o outro, é sempre uma subtração que vai dar um valor em módulo. Se você tivesse 3 mols no produto e 3 mols no reagente, em equações diferentes, você cancela, porque daí são valores iguais. Se tiver 2 mols no reagente e 3 no produto, vai sobrar 1 mol positivo no produto, não sobra um valor negativo, tá? Então é sempre você descontar um do outro, ok? Não importa o sentido que você está olhando esse desconto das quantidades em mol que a reação te informa.
Lembrando que a quantidade de mols são esses valores da equação balanceada. Aqui, quando não tem valor, é 1 mol sempre que eu tenho, tá? Bom, vamos continuar aí. Agora, então, como a gente cancelou o CO2 e o oxigênio, o que tinha sobrado é o carbono, olha só. Desceu, que é um reagente. A água, que estava aqui na segunda equação, desceu também como 1 mol. Sobrou também aqui o hidrogênio, que desce lá como produto, né? Porque ela está aqui como produto na equação que eu estou somando. E o CO, que está como produto nessa última aqui. Pronto, ó. Verifiquem que exatamente nós estamos somando essas três com a inversão que a gente fez com as duas últimas e dividindo as duas últimas por 2, nós chegamos na que nós queremos. Então, nosso ΔH, para a gente obter, basta a gente somar esses três valores aqui. ΔH da primeira, que eu não precisei fazer nada com ela, da segunda, que eu inverti o valor e dividi por 2, e da terceira, que eu também inverti o valor de negativo foi para positivo e também dividi por 2. Então, o ΔH da minha reação, que eu queria calcular, utilizando a lei de Hess, eu cheguei a esse valor, que dá 101,3. E é isso, minha gente. Então, você pode fazer a operação que você quiser com a reação, tá? Inverter, multiplicar por um número, dividir por um número. Só lembrando que daí, depois que você fez essa operação, você faz a mesma operação com o ΔH, e ao somar as equações que você está usando aí para calcular o ΔH usando a lei de Hess, você vai ter que chegar na equação que você quer. Tranquilo? É isso.